Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Meus queridos, vamos meditar nessa tarde, né? Vamos aprender mais da palavra do nosso Deus. E a nossa mensagem será no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. E nós vamos ler os versículos 6 e 7, né? Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, amado Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua bondade e misericórdia. Nosso Deus, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra que foi lida nesse momento, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento da passagem e que possamos praticá-la em nossa vida, Senhor. Que venhamos a viver a tua santa palavra. Nosso Deus, eu também peço por mim, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. Ó Pai, que eu possa ensinar a tua palavra com fidelidade. Ó Deus, é no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus amados, nós estamos falando sobre ansiedade. Pela manhã, nós falamos sobre vencermos a ansiedade. E nós aprendemos ali que para vencermos a ansiedade, nós devemos aprender a confiar na providência de Deus, na sua santa providência e no seu cuidado com a sua criação e com especialmente o seu povo. Então nós aprendemos de manhã que se Deus cuida dos menores, ou seja, da sua criação, se Deus cuida da ave, que voa, se Deus cuida das plantas, dos lírios, quanto mais a nós, pessoas de pequena fé. Então, pela manhã nós aprendemos isso, que se quisermos então vencer a ansiedade, nós precisamos aprender a confiar na providência santa de Deus. Nós temos que olhar para o alto. Nós não podemos vencer a ansiedade olhando para dentro de nós, olhando para o nosso ser, e principalmente olhando para as circunstâncias ao nosso redor. Se a gente for olhar para as circunstâncias ao nosso redor, nós vamos nos desesperar ainda mais, Então, nessa manhã aprendemos como vencer a ansiedade. Primeiro, confiando na soberana providência de Deus em nossas vidas. Lembrando que Deus é o nosso cuidador. E agora nós vamos aprender uma outra coisa, uma outra lição. Que para vencermos a ansiedade, nós precisamos colocar diante de Deus as nossas orações. Então, pela manhã, confiar na providência santa de Deus, e agora à noite nós vamos aprender que nós devemos colocar diante de Deus as nossas orações. Vamos entender um pouco do contexto aqui da passagem. Aqui o apóstolo Paulo está no final da sua carta aos Filipenses, e ele vai trazer instruções práticas, como é comum do apóstolo Paulo em suas cartas. Ele geralmente sempre traz um panorama doutrinário, ele sempre trata de alguma questão ligada a algum problema à igreja a qual ele está escrevendo. Então ele trata da questão doutrinária, e em seguida ele faz aplicações práticas, desses ensinamentos da sua doutrina. Isso já nos mostra uma grande lição, de que quando se trata de teologia, se trata da Bíblia,
né, a doutrina ela sempre tem aplicação prática. Essa questão de que doutrina é só doutrina, é só questão de forma de pensar, é um grande equívoco. Toda doutrina ela se manifesta na prática, né? Não importa, né? Até quem diz que não tem doutrina é uma doutrina, né? Então isso vai ser manifestado na sua vida, na prática. Então, voltando aqui, é muito comum dos escritos do apóstolo Paulo essa dinâmica, né? Tratar da questão teológica, né, da doutrina, e em seguida fazer aplicações dessa doutrina, certo? E aqui no final da carta é um trecho bastante conhecido da carta, porque é onde Paulo traz um mandamento da alegria, né? O famoso mandamento da alegria, como ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Mas ele não traz somente isso, ele na verdade começa instruindo aqueles irmãos a se manterem firmes. Um dos grandes problemas que aquela igreja estava enfrentando eram os falsos mestres. Então Paulo combate os falsos mestres e orienta aqueles irmãos que se mantivessem firmes, né? Se mantivessem constantes no Evangelho. E aí então ele vai tratar de algumas questões que estavam acontecendo, como por exemplo, né, a discórdia, né, a contenda entre Evódia e Sintique, né, duas irmãs que eram cooperadoras de Paulo, mas que parecem estavam em desavença. E Paulo então roga para que elas, né, se unissem, para que elas voltassem a se conciliar. Isso também já nos mostra, irmãos, que até mesmo entre crentes, entre irmãos, há discordâncias muitas vezes, às vezes há contendas. É a realidade. É um grande engano achar que a vida entre os cristãos é angelical, né? É como se não houvesse nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de desentendimento, é como se fosse uma vida perfeita. Não, muito pelo contrário, né? Nós ainda vivemos nesse mundo, estamos ainda sujeitos ao pecado, né? E muitas vezes nós deixamos o nosso eu agir com mais força e causamos às vezes discórdia com os irmãos ou temos desentendimentos. Isso é comum, né? Mas é claro que não devemos permanecer assim, né? Temos que buscar sempre a conciliação. E aqui o rogo do apóstolo Paulo, pedindo para que aquelas irmãs se entendessem. E ele pede a alguém que não é identificado nessa carta, nós não temos como saber quem é, mas alguma pessoa que Paulo pede para que ajudasse, né, essas irmãs a se reconciliarem. Provavelmente devia ser alguém próximo das duas, né, e do apóstolo Paulo também, e ajudasse elas a se entenderem, né? Então essa é uma das coisas que nós vemos aqui. Nós vamos ver também aqui Paulo falando então da alegria, que nós deveríamos nos alegrar, né? Um mandamento do Senhor, devemos nos alegrar. Não vou me aprofundar aqui porque nós já tratamos disso, né, mais de um mês na nossa igreja, né, sobre a alegria, né? Então nós já aprendemos bastante sobre a alegria, inclusive trabalhamos em cima desse texto. Mas aqui Paulo traz um mandamento: devemos nos alegrar, e a nossa alegria ela é no Senhor, não é nas circunstâncias nem nas coisas, no Senhor, é em Cristo que é a nossa alegria. Depois ele diz que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo então traz agora mais um ensinamento da moderação, né? Então os cristãos deveriam ser moderados. Aqui aponta para o fruto do Espírito, né? O domínio próprio, né? Então, o cristão, ele não pode ser alguém histérico, descontrolado, descompassado, né? Mas antes, a moderação deve reinar sobre os cristãos. Então, muitas vezes aquele comportamento que é muito comum ver, principalmente em nós brasileiros e latinos, né? Sangue quente. Geralmente a gente abraça uma causa com muita força, com muita garra, e às vezes brigamos por determinadas coisas. É time de futebol, é posicionamento político, é banda favorita. Geralmente a gente, né, de sangue latino briga, né? A coisa esquenta quando tratamos de questões assim. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos defender coisas assim, né? Sermos tão apaixonados por algo, a defendermos tão aguerridamente,
ou termos posições assim, mas que antes a moderação seja transparente em nossas vidas, né? Então, isso é muito importante, ainda mais em dias tão aquecidos como os nossos, né? Principalmente quanto à questão política que temos vivido, né? Nós temos muitas vezes demonstrado falta de moderação, né? Mas independente dessas questões ou do que seja, temos que ser moderados, sempre equilibrados, nunca sermos tendentes demais a uma coisa ou a outra, né? A não ser, é claro, que existem situações que exigem de nós um posicionamento firme, um lado, né? A gente não pode ficar andando em cima do muro, não é essa a intenção aqui do texto, certo? A intenção do texto é que sejamos moderados, mesmo que a gente defenda um lado, mas que a gente defenda de forma moderada, né? De forma pacífica, né? Então, essa é a ideia aqui, sejamos sempre moderados, equilibrados nas coisas, em tudo, não é só em ideias, mas em tudo na nossa vida, né? E por fim, vamos chegar no texto que nós lemos agora, né? Que ele vai falar então, versos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Então, nós começamos a falar nessa manhã sobre ansiedade, e vimos que a ansiedade é um grande mal que acomete a humanidade desde muito tempo, né? Não é um problema moderno. Pode ser que na modernidade ela tenha se agravado um pouco por causa das circunstâncias em que vivemos, dos recursos que nós temos. Como eu disse mais cedo, né, hoje nós temos celular, computador, internet, e tudo isso tem feito com que as coisas tenham ficado mais rápidas, né? E isso tem contribuído para a nossa ansiedade, né? Você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, se você vê que a pessoa visualizou, aí pronto, aí começa a ansiedade. Por que ela não está respondendo? Por que está demorando de responder? A gente às vezes não aguenta nem esperar 30 segundos, 1 minuto, até que a pessoa comece a responder. E pior é quando aparece, está lá, digitando. Aí parece que nossa ansiedade vai lá no teto. Ou então quando aparece gravando um áudio, e a gente já fica ansioso pela resposta, né? O que a pessoa vai falar, o que ela vai responder. A gente começa já a pensar tantas coisas, e a pessoa gasta meia hora digitando para escrever boa noite, oi. Principalmente aqueles que têm menos habilidade, né, com o aplicativo, mas foi apenas uma brincadeira para a gente entender aqui o ponto, né? Então, vivemos numa era muito rápida, onde as coisas circulam muito rápido, a informação gira muito rápido. Então isso tem talvez agravado a nossa ansiedade. Mas, como nós aprendemos, nós não devemos ser ansiosos, né? Não podemos ser ansiosos, porque a ansiedade, ela é uma manifestação da nossa falta de confiança na providência de Deus. Por isso que nós falamos que a ansiedade, ela é um pecado e que nós devemos fugir dela, né? Como nós devemos fugir de qualquer outro pecado, fugir da ansiedade também. E como é que a gente foge da ansiedade? Primeiro, como vimos pela manhã, aprendendo a confiar na providência de Deus, como o Senhor Jesus nos ensinou. Se Deus cuida da ave, se Deus cuida do lírio do campo, quanto mais a nós, temos um valor muito maior diante de Deus, né? Por isso Deus cuida de nós, seres humanos, e principalmente os seus filhos, o seu povo, com quem Deus tem um cuidado especial, como já vimos em outras pregações aqui, certo? E uma outra forma que nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo é que para enfrentarmos a ansiedade é necessário também buscarmos a Deus em oração, né? Porque a oração é uma demonstração de que nós confiamos em Deus. Aliás, a oração, irmãos, ela é uma demonstração de fé já de princípio, porque observe, a oração você está falando com alguém que você não vê, que você não ouve e que você não pode sentir, tocar, mas você tem a plena convicção de que essa pessoa existe, e de fato existe, né? Deus está lá nos céus ouvindo as nossas orações. Você não pode sentir seu cheiro, você não pode tocar, você não pode ouvir a sua voz, você não pode ver,
mas a convicção de que Ele está nos ouvindo está lá no nosso coração. E é o próprio Deus que coloca isso em nós, né? Por isso que para muitos, né, principalmente para os ateus e os que não conhecem a Deus, isso é loucura. Você está, por isso que ele está falando sozinho, está louco, né? Então já começa por aí. A oração em si, ela é um ato de fé, porque ela demonstra a nossa confiança, né, em um ser que nós não estamos vendo nem sentindo, mas que é real, né? Deus está lá no céu nos ouvindo, né? Ainda que a gente não possa ter essas sensações, mas nós temos a garantia de que Ele está lá nos ouvindo. E quem é que nos dá essa garantia? É a palavra de Deus, né? O próprio Deus, falando na sua palavra, Ele diz que ouve a oração do justo, de que Ele está dando ouvidos à oração do seu povo. Então, podemos confiar plenamente que Ele está nos ouvindo, né? Então, quando nós buscamos a Deus em oração, nós estamos demonstrando confiança, né? Demonstrando fé, porque fé é isso, é confiança, é você crer que algo existe ainda que você não possa ver, nem sentir, nem tocar, né? Então, o apóstolo Paulo, voltando agora aqui para o texto, ele nos diz, né, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então nós não devemos andar ansiosos, né? A ansiedade não pode fazer parte da vida cristã, né? É claro que às vezes a gente fica ansioso, mas a orientação que nos é dada, o mandamento que nos é dado é: não andeis ansiosos de coisa alguma, né? E como é que a gente faz para lutar contra essa ansiedade? Olha o que o apóstolo Paulo diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, como pela oração e pela súplica com ações de graças. Ora, como eu posso fazer para vencer a minha ansiedade? Ore, ore, coloque diante de Deus as suas petições, como diz aqui o apóstolo Paulo. Você talvez esteja preocupado com o dia de amanhã, né? Você deve estar preocupado, né, se quando você voltar para o trabalho você realmente vai continuar, né? Você que está de férias aí, hein, Alexandre? Está preocupado se de fato quando você voltar, se essas férias são férias normais mesmo ou se são férias permanentes, né? Edivaldo aí, que é autônomo, certamente também está preocupado, né, com os seus negócios, né, com os imóveis com os quais ele lida, né? Será que vai ter negócio quando eu terminar, né? Ou ainda agora, será que o Senhor vai me ajudar, né? Como muitos de nós, né, que temos os nossos trabalhos, estamos preocupados com o dia de amanhã. Como será o amanhã, né? Então, coloque isso diante de Deus. Essa preocupação que você está, você se dobre em oração, dobre o seu joelho e coloque diante de Deus: Senhor, eu estou preocupado com o amanhã. Eu estou preocupado se eu vou ter o meu trabalho, se eu vou conseguir fechar negócio, se eu vou conseguir manter o meu emprego, né? Senhor, será que realmente eu não estou infectado por essa doença? Que o Senhor me ajude, que eu não esteja infectado, nem que nenhum familiar meu venha a ser infectado, porque muitos têm se preocupado com isso também, com a sua saúde, né? Então, esses são apenas alguns exemplos de nós colocarmos diante de Deus a nossa ansiedade, aquilo que está tirando a paz do nosso coração. Então não fique se remoendo, não fique comendo as suas unhas, não fique fazendo brigadeiro e com uma panela toda, né? Não se encha de comida para matar a ansiedade, né? Mas antes se dobre diante de Deus e coloque diante dele as suas orações e coloque: Senhor, estou ansioso por isso, por aquilo, me ajuda a vencer essa ansiedade, me ajuda a me tranquilizar. É isso que deve ser, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que para vencermos a ansiedade, nós temos que buscar a ajuda do alto. Olha, observe, irmãos, mais uma vez, que a ajuda, ela nunca vem de nós mesmos, ela sempre é externa. Então, o Senhor Jesus nos mostrou, como vimos pela manhã, que para vencermos a ansiedade, temos que confiar
numa ação externa, ou seja, na providência que vem de Deus. E agora o apóstolo Paulo está nos dizendo que podemos vencer a ansiedade se nós buscarmos em Deus, colocarmos diante dele as nossas petições. Então perceba que a ajuda é sempre externa, nunca vem de dentro para fora, mas é de fora para dentro nesse caso, porque é Deus que vem e nos ajuda. Nós temos que olhar para cima e não para dentro de nós, né? Temos que olhar para o alto, né? E colocar diante de Deus as nossas petições. E eu te pergunto, você tem feito isso? Você tem colocado diante de Deus as suas petições, os seus desejos, as suas preocupações, seus medos? Coloque diante de Deus. Não pense que Deus não quer ouvir a sua vida, okay? Mas às vezes a gente pensa isso, né? Para que eu vou falar para Deus? Deus está preocupado com outras coisas. Deus está preocupado com coisas mais importantes do que com isso. Mas não se engane assim, né? Deus se preocupa conosco, Deus se importa conosco. E não importa qual seja a sua ansiedade, pode ser a menor de todas, pode ser algo que pareça ser insignificante para outras pessoas, até para você mesmo, você achar que é insignificante para Deus, mas não é. Se isso está te deixando ansioso, é porque não é insignificante. Ainda que possa ser algo pequeno, né, mas se está tirando a paz do seu coração, é porque tem importância para você. Então coloque diante de Deus as menores coisas, porque Deus quer te ouvir, né? Entenda, gente, que a oração, ela é algo que Deus proporcionou para que nós descansássemos nele. A oração não é para Deus. Deus não tem benefício nenhum na oração, vamos assim dizer. Deus não precisa de oração. Quem precisa somos nós. E a oração, e a oração é o meio que Deus proporcionou para nós nos achegarmos até Ele, para nós colocarmos diante dele as nossas ansiedades, né? Os nossos pedidos, né? Então a oração é um meio que Deus proporciona ao seu povo para nos fazer descansar nele, de consolar a nossa alma e consolar o nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma. Você já pensou nisso? É de coisa alguma. O apóstolo Paulo não está dizendo não fiquem ansiosos com certas coisas ou com algumas coisas, mas de coisa alguma. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava prestes a casar, eu estava muito ansioso, eu estava muito preocupado, eu estava extremamente preocupado. E eu estava assim pensando se ia conseguir, se não ia, se íamos fazer do jeito que esperávamos ou se não iríamos. A preocupação tomou conta do meu coração de forma excessiva, né? Talvez a Enid e Lucas estejam aí experimentando um pouco disso, né? E eu liguei então, falei com um pastor amigo meu, pastor Adonias, e falei para ele: poxa, cara, eu estou agoniado com isso, com aquilo, tal. E ele simplesmente disse para mim: rapaz, não andeis ansioso de coisa alguma. É a palavra do Senhor. Rapaz, aquilo veio como um refrigério no meu coração. O Senhor acalmou a minha alma de tal forma que eu fiquei assim maravilhado, fiquei muito feliz e agradeci ao pastor Adonias pela palavra. Mas ele, na verdade, simplesmente só repetiu as palavras aqui do apóstolo Paulo e o ensino de Cristo: não andeis ansiosos. E a gente esquece constantemente disso. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, não fique ansioso, coloque diante de Deus, né? E ele diz que nós devemos fazer isso através das orações, né? E súplica com ações de graças, né? Aqui a ideia do apóstolo Paulo é mostrar a importância e necessidade da oração, né? Alguns entendem que Paulo está falando aqui de tipos diferentes de oração, o que pode ser também, mas a ideia aqui é que o apóstolo está querendo apontar para a importância da oração. Ele está enfatizando a importância de nós buscarmos a Deus, e tudo isso com ações de graças, ou seja, com um coração grato, sempre agradecendo a Deus por tudo.
né? Por pior que esteja a sua vida hoje, por coisas que possam estar tirando a paz do seu coração, seja sempre grato a Deus. Coloque diante de Deus as suas petições através da oração, suplicando a Deus, falando com Deus e sendo grato. No final das contas, sempre agradeça a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a você e a sua família. Sejamos gratos. E ele diz então, no versículo 7, qual é a consequência disso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ora, quando nós colocamos a nossa ansiedade nas mãos de Deus, Ele retribui a nós, nos dando paz. E que paz é essa que o Senhor nos dá? É uma paz que excede todo entendimento. É algo subjetivo, irmãos, que nós não conseguimos explicar. E só quem é cristão pode experimentar essa graça. Quem não é cristão não experimenta. Não pode experimentar. Só os filhos de Deus é que podem experimentar essa graça bendita de receber paz. É algo que você não consegue explicar de fato. Como muitas vezes a nossa vida está de cabeça para baixo, mas estamos tranquilos em Deus. É claro, com as preocupações que as coisas nos trazem, mas não estamos ansiosos. Eu conheço muitos irmãos que o mundo está de cabeça para baixo, mas ele está tranquilo. Ele está preocupado, ele pensa nos problemas, mas o coração dele descansa no Senhor. E assim devem ser os nossos corações. Descansar na providência de Deus, descansar de que Deus cuida de nós. Então, quando nós confiamos na providência de Deus, né, e quando nós colocamos a nossa ansiedade diante de Deus com as nossas orações, o resultado disso é paz. E é uma paz tão grande que nós não conseguimos de fato compreender. Não foram poucas vezes, irmãos, no decorrer da história da igreja, que há relatos de homens que mesmo diante da morte cantavam e louvavam a Deus, que os seus corações se regozijavam de alegria diante da morte. E isso é uma graça divina. É algo que somente os crentes podem experimentar. Estar com o coração tranquilo, mesmo em face da morte. Mesmo diante de tragédias, onde a família inteira é perdida, onde todos os bens são perdidos. Mas pessoas que mesmo diante disso, louvaram a Deus e se tranquilizaram. Confiaram na santa providência de Deus. E com você, pode ser assim também. Basta que você confie na providência de Deus e que você coloque diante de Deus a sua ansiedade. Então, faça isso hoje, ore ao Senhor. Quando terminar essa mensagem aqui, desligue a sua TV, dobre o seu joelho e coloque diante de Deus tudo que está lhe afligindo. Todos os problemas que você tem passado, suas desconfianças, suas tristezas, sua raiva. Coloque diante de Deus. Tudo que está mexendo com o seu coração negativamente, coloque diante de Deus. E você vai perceber a paz que você vai experimentar. Mas para isso você primeiro precisa ter paz com Deus, no sentido de se reconciliar com Deus. Para que a gente possa experimentar essa paz que excede todo entendimento, precisamos primeiro nos reconciliar com Deus. Sabemos, irmãos, que lá no Jardim do Éden iniciou-se uma guerra contra o Senhor. O pecado nos afastou de Deus, tirou a nossa comunhão. E por isso que ficamos ansiosos, né? Porque o pecado nos domina muitas vezes. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus. E isso é algo que somente Deus pode fazer. Então, eu quero te convidar também a fazer uma outra oração. Você que pode estar me ouvindo agora e você ainda não participa dessa graça bendita de ser um filho de Deus, que você ore nesse momento, suplicando a Deus primeiro que haja paz entre você e Deus,
que o Senhor possa te perdoar dos seus pecados, que Ele possa te receber em Cristo Jesus, que você reconheça o seu pecado, se arrependa do seu pecado e diga: Senhor, me arrependo dos pecados que eu tenho cometido até o dia de hoje, eu peço perdão pelas coisas que fiz, os males que causei, ó Deus, e me perdoe, porque eu estou longe do Senhor, que o Senhor possa me aproximar. Faça esta oração hoje, e se Deus te receber, você vai poder experimentar a graça bendita, então, de experimentar não somente a paz objetiva, ou seja, a reconciliação foi feita entre nós e Deus pelo sangue de Cristo, né, que só é possível pelo sangue de Cristo, e aí então poderemos experimentar a paz interior, que é uma consequência da nossa paz exterior recebida pelo sangue de Cristo. Então, se você quer receber essa paz que excede todo entendimento, se arrependa dos seus pecados, coloque sua vida diante de Deus e coloque então a sua ansiedade, deposite tudo aquilo que aflige o seu coração diante de Deus e peça para que Ele te ajude, e você vai poder experimentar essa paz que excede todo entendimento, e essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. Observe, irmãos, que todas essas bênçãos, elas só é possível em Cristo. Por isso que eu estou dizendo aqui, primeiro nós precisamos nos aproximar de Cristo, porque nós somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e então, sendo aproximados de Cristo, aí sim poderemos experimentar essa paz que excede todo o entendimento, que só Ele pode nos dar. Como Ele mesmo disse aos seus discípulos, que Ele não daria a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo oferece, mas é a paz que somente Ele pode dar. É a paz interior, é a paz entre nós e Deus, que é a paz exterior. É a plena paz, somente Cristo pode nos dar. Então, se entregue nas mãos de Cristo. E você que já é um cristão, mas por muitas vezes você tem acometido da ansiedade, como muitos de nós, todos nós estamos sujeitos. Ore ao Senhor hoje, peça para que Ele acalme o seu coração, para que Ele te ajude a enfrentar o dia de amanhã, e que possamos confiar na santa providência de Deus, de que Ele cuidará de nós. Meus amados irmãos, que Deus possa estar cuidando de nós, que possamos confiar nesse cuidado de Deus. Aliás, Ele sempre está cuidando de nós. Na verdade é que nós possamos estar confiando no cuidado de Deus e entregando a nossa ansiedade a Deus através das orações. Que o Senhor nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos fazer mais uma oração. Nosso Deus e Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a nossa ansiedade, os nossos desejos, as nossas necessidades. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, guarda o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos dando a paz que excede todo entendimento. Que possamos descansar no Senhor. Que toda a nossa ansiedade, ó Deus, seja lançada por terra hoje. Que a gente não viva ansioso, Pai. Que o Senhor nos ajude a nos livrarmos desse pecado. Que a gente confie na sua providência, no seu cuidado, e que a gente busque ao Senhor através das orações. Porque nas orações nós demonstramos que somos dependentes do Senhor, que não somos autossuficientes, mas que dependemos totalmente do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, e é em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, bom final de domingo a todos, uma boa semana a todos, e vamos colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade. E continue em oração, né? Para que Deus nos ajude logo a sairmos dessa quarentena, dessa pandemia, que tudo volte ao normal. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Até mais.